de 1900, mas aqui hoje, qual o sentido dessa formação na minha vida como militante, como ativista do movimento feminista, né? Então, essa dimensão do conteúdo com a prática. Então, esse é um desafio que a gente está se colocando agora em fazer. A outra dimensão da rede é no sentido de envolver, não, primeiro envolver entre a gente, né? Então, todo mundo que fez o curso de formação, depois pensar a formação para outros que vão chegando. Aí a gente, dentro da rede, foi fazendo os lugares das construções coletivas. Então, não era mais só um projeto da equipe, era um projeto para a formação política entre educadores e educadoras. Então, criar esse lugar da autonomia da rede é um debate contínuo hoje entre rede e equipe, porque é o lugar da articulação política, é o lugar da elaboração coletiva, da construção de ações coletivas, e a equipe, na sua trajetória de mais de 30 anos, ela foi uma das ONGs pioneira, pelo menos no Nordeste, de incentivar essa estratégia de articulação em rede. Então, a equipe ajudou a mobilizar, articular essa rede de educadores populares do Nordeste e a rede de juventude do Nordeste, de jovens do Nordeste. Então o que vocês percebem aí nessa articulação? Que a rede também ela é o lugar da afirmação dos sujeitos, da afirmação das lutas coletivas desses sujeitos. Então, com a rede de jovens do Nordeste, por exemplo, a juventude construía festivais da juventude no Nordeste, a rede de jovem construía intercâmbios de juventude, a rede de jovem construía as articulações latino-americanas, então, outro patamar da atuação geopolítica, não só o Nordeste, mas o Brasil e a América Latina com prioridade, né? Pensando nessa dimensão da educação popular. A outra coisa é o lugar... Joana, me desculpe, tem 2 minutinhos, vice. Beijo, Maria. Tá. É terrível. Não dá os 10 minutos, né? Tá. Então, esse lugar da construção coletiva vai para as lutas concretas, né? Para as ações concretas. Não só juntar. Esse é a outra dimensão política. Não é só juntar e se articular, mas essa dimensão da construção coletiva. Então, tem o lugar do posicionamento político, e aí quem vai se construindo em rede, em movimento, constrói de forma coletiva um posicionamento político, não só um único posicionamento, mas vai construindo confluências para posicionamento político. Então, eu que acredito numa determinada estratégia política para transformar a sociedade, eu me junto com mais companheiros e companheiras que também vai construindo essas estratégias. Então, para ir concluindo, que é muito... mas que é bom também. Então, redes têm formatos temático, tem o formato a partir das identidades dos sujeitos, tem o formato virtual, né? Então, dentro das redes, criar uma rede de forma virtual para aproximar mais pessoas de forma mais rápida, com os instrumentos de internet, de mídias, etc. E a articulação de uma causa em comum. Então, para você, se eu fosse perguntar qual era a causa em comum para construir uma rede entre vocês, seria o fortalecimento da luta da agricultura urbana e da agroecologia em Recife. Essa é a causa comum que vai juntar todo mundo para lutar junto. Ai, foi bom. Eu tenho. Vou parar aqui mesmo. Joana, obrigada pelas tuas contribuições aí, num breve tempo, mas que já suscita muitas questões, né? E vamos, Rudy, tu tens, são 17h37 até 17h57, tá certo? Queres tá também bom. que eu... 50 ou 40? Não, é 37 agora. Agora Sim, 38, 39, 49 e Pronto. 59, tá certo? E aí, você quer também que 2 minutinhos antes eu... Pode ser. Tá bom. Então, boa tarde a todas e a todos, para quem não dê boa tarde ainda.
Queria agradecer também o convite, acho que de estar nesse espaço, acho que de tanta gente querida e conhecida, mas ao mesmo tempo muita gente nova, que a gente também, de alguma forma, conhece um pouco da militância, mas nunca teve tão junto assim na construção. Acho que é bem interessante participar de um momento como esse, né, Joana? Que, no fim das contas, acho que não vai ser o melhor debatedor, debatedora que vai ganhar no fim das contas, né? Mas eu acho que quando a gente está debatendo essas questões, qual é o formato que é mais adequado, né, para a construção que se quer fazer, né? E aí, Mary me pediu para falar um pouco da experiência da articulação Recife de Luta, né, como um espaço de construção. E aí, assim como Joana colocou, né, que o surgimento da rede de educadores surgiu da necessidade, né, de manter aí um espaço de diálogo com aqueles educadores e as educadoras que iam se formando, né, e que, no fim das contas, acho que a perspectiva da educação popular, ela exige esse processo de continuidade, né, para a articulação Recife de Luta, que surgiu em 2018, né, é bem recente, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, surgiu de uma demanda que já era histórica, né? A gente vinha fazendo um processo de avaliação em, em relação aos espaços que a gente tinha, né, de incidência política, né? Muitas das organizações que criaram a articulação Recife de Luta vinham ali da militância histórica do Fórum Estadual de Reforma Urbana, né? Então, a gente está falando aí da rede, estamos falando da articulação, mas também, né, de um conjunto de sujeitos que vinha de um outro formato, que era o espaço do Fórum de Reforma Urbana, e a gente entendia ali que no fim das contas, já havia um balanço em relação ao espaço do Fórum, né, de que aquele espaço não vinha fazendo a incidência que a gente demandava, né, e no momento ali do debate do plano diretor, em 2018, né, surgiu a necessidade de criar uma nova ferramenta, né, assim como a gente está falando de um espaço da agricultura urbana, né, que você não vai usar uma enxada quando você precisa de uma estrovenga, né, a gente estava ali, né, precisando de uma nova ferramenta para dar conta daquele desafio que era a incidência no plano diretor, que, assim, a gente já sabia, né, tipo, muita gente que participou da discussão da revisão do plano diretor em 2008 estava ali inquieto para saber de que forma a gente ia construir uma incidência no plano diretor de 2018, no caso do Recife, né? E aí a gente foi, né, de alguma forma, pensando, dialogando com alguns sujeitos, tiveram algumas experimentações anteriores, né? Por exemplo, em relação ao debate da moradia no centro, a gente chegou a fazer um levantamento, né, e de imóveis vagos no centro do Recife e tal, e aí surgiu a necessidade de construir uma nova ferramenta, né, e aí essa ferramenta surgiu como articulação, entendendo que a articulação é um espaço de convergência, né, de iniciativas dessas organizações, de movimentos, associações, né, então era nesse sentido de que já existia organização anterior, né, de tipo a representação na articulação. Hoje abre espaço para militantes individuais, pesquisadores e pesquisadores, mas eu acho que o grosso ali né, a participação inclusive de redes, né, a Rede de Mulheres Negras participa da articulação, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a gente precisava de um espaço justamente de articulação de iniciativas, né, e de convergência de organizações que já existiam, né? Então, surgiu ali em 2018, né, a articulação Recife de Luta, fez um processo importante de incidência no plano diretor, né, e aí a gente foi nesse contexto de atuação, né, formatando melhor, né, a articulação, a gente construiu um espaço de coordenação, né, a fase hoje participa dessa coordenação, mas outras organizações também participam, né? Foram se formando também comissões, né, dentro da articulação,
né, que de alguma forma tinham como objetivo, né, dar encaminhamento ao que era definido em plenária, né, então a dinâmica da articulação era inicialmente, né, estar realizando, e até hoje, né, a expectativa é que a gente realize plenárias mensais, em que essa coordenação, né, ela tem a capacidade de organizar e de dar encaminhamento às deliberações da plenária, e diante da necessidade de aprofundar alguns processos, foram surgindo algumas comissões, né, comissão de comunicação, comissão de mobilização, de produção de conteúdo, né, muito do contexto, né, da elaboração de propostas para o plano diretor, né, a gente elaborou, por exemplo, uma cartilha com 30 propostas inegociáveis, né, do ponto de vista do debate do plano diretor. Então, tudo isso foi se forjando ao longo do tempo e a partir das demandas que iam surgindo da articulação, né? Então, acho que a partir disso, do que Joana traz, né? Acho que um dos diferenciais eram esses, né? De alguma forma, de reunir um pouco um conjunto de organizações que já tinham uma militância, que já tinham uma atuação, né? Mas entendiam a necessidade de atuar de forma mais conjunta nesse espaço de convergência dessas iniciativas, né? Todo mundo ali estava entendendo que para pensar moradia, para pensar saneamento, para pensar mobilidade, regularização fundiária, era necessário fazer uma incidência no plano diretor, e a gente se juntou, e a partir do tempo, né, e a gente foi, né, depois teve um processo, né, de incidência junto ao Ministério Público, né, o plano diretor foi aprovado com recomendação do Ministério Público para que voltasse para processos de participação, né, e de elaboração à lei de diagnóstico e de estudos que não foram elaborados pela prefeitura, mas aí a gente foi incorporando um conjunto de outras demandas, né, desde territórios que sofriam ameaças de despejo, né? A gente teve uma incidência no caso do Estelita, no caso do Holiday, Caranguejo Tabaiares, enfim, a gente foi abraçando aí um conjunto de territórios e demandas ao longo do tempo, que foi dando mais força a essa articulação, inclusive ampliando o seu recorte territorial inicial, né? A gente tinha a perspectiva de atuar só em Recife, né? Por exemplo, no contexto de pandemia, o ano passado a gente elaborou uma campanha, né, de solidariedade que já conseguiu chegar a mais de 30 territórios esses que estão distribuídos na região metropolitana, né? Então, acho que esse elemento da articulação, né, é um elemento que vai garantindo aí uma capacidade de ir se enraizando cada vez mais e ampliando os seus braços para atuação e chegando a outros lugares que a gente não conseguia chegar antes, né? Por exemplo, a galera do Somos Todos Muribeca, né? A galera do coletivo de organizações também de Paulista, né? O Copa e tal. Então, a gente foi chegando a outros municípios que até então a gente não tinha chegado, e eu acho que o objetivo da articulação era justamente esse, né? De que a gente, a partir de um pontapé, fosse somando mais esforços, mais organizações para dar conta dos desafios, né, que a gente tem para pensar o direito à cidade no Recife, na região metropolitana. Oi? Desculpa, 2 minutinhos, amigo. Não, tranquilo, tô finalizando. Né? E eu acho que, do ponto de vista das articulações, né, tem uma referência bem importante também, que é a ANA, né, a Articulação Nacional de Agroecologia, né, que também se configura como um espaço de convergência que reúne movimentos, redes, etc., né, e tem buscado atuar em 3 frentes, aí, uma de articular iniciativas buscando o intercâmbio, né, e as reflexões sobre essas iniciativas, a incidência política por políticas públicas e a comunicação com a sociedade, né? Algo também muito parecido do que vem tentando a articulação Recife de Luta, né? Também se organiza em torno de plenárias, tem uma secretaria e o núcleo executivo, né? A FASE também faz parte
da Secretaria Executiva da ANA, vai, né, a partir disso se enraiza em torno de GTs e de coletivos. Então, acho que o que caracteriza muito os espaços de articulação é essa dinâmica, né, essa capacidade de ir se moldando a partir das necessidades que são postas, né. Eu acho que do ponto de vista da agricultura urbana, na região metropolitana e no estado de Pernambuco, né, a gente seria um facilitador, né, pensar a constituição de uma articulação nesse sentido. Então, era muito nessa perspectiva que eu queria fazer a fala, né, e eu acho que cabe aí a esse coletivo, né, que tem identidades múltiplas, mas tem a necessidade de se constituir enquanto uma ferramenta política, né, e debatendo qual é a melhor forma, né, de se organizar para dar continuidade a um tema que é tão importante hoje, né? Inclusive para a articulação Recife de Luta, e fazer o convite para quem quiser participar. Amanhã a gente vai ter plenária da articulação Recife de Luta, então seria bem importante que tivesse a presença das organizações, das pessoas que estão aqui presentes. Depois eu peço para Mary Luísa compartilhar o link com vocês, as informações, e é isso. Agradecer mais uma vez e estamos juntos. Então, obrigada, Rude, pelas tuas reflexões aqui e contar um pouco, né, da experiência do Recife de Lutas. E aí, gente, nós temos 10 minutinhos para fazer essa conversa com ele, trocar algumas ideias, fazer algumas interações, tirar, enfim, perguntas. A gente pode organizar mais ou menos. Somos poucos, né? Acho que somos 14 criaturas. Você tem alguém que está 2 vezes, aí, mas quem ficar à vontade, eu não sei se precisa a gente estabelecer número de falas, mas somos tão poucos que eu acho que dá para a gente ir. Bora ver aí quem se anima a trazer algumas questões aí, a dialogar com as 2 experiências aqui apresentadas. Diga, Joana. Não, era só para saber essa previsão mesmo de tempo, porque eu estou sozinha aqui na sede da equipe. Ah, tá certo. E a rua aqui é muito esquisita. Esquisita. Ah, são 20 minutinhos, são Tá. 17h50, né? Acho que 6h10 a gente está encerrando essa parte, tá bem? Rosa está dizendo que a internet dela está bem ruim. E quem gostaria de trazer algumas... Eu queria falar um pouco, Solô. Fala, Mary. Na verdade, eu queria colocar 2 questões que eu acho importante. Uma é pergunta mesmo, tanto para a Rude como para a Joana, sobre como é que quem participa desses espaços. Se são pessoas, se são organizações, se são coletivos, tanto para a Joana como para a Rude. E a outra questão que eu estou um pouco preocupada, porque, na verdade, nossas reuniões têm um número bem maior de pessoas participando. E esse debate, que foi colocado no grupo sobre a identidade, várias pessoas colocaram questões. E aí eu sinto falta da gente poder... Eu acho que tanto o Rude quanto a Joana trouxeram questões importantes demais do que é uma articulação e de que é uma rede, e que valeria a pena a gente poder depois aprofundar essa discussão com mais pessoas. Aí eu estou preocupada no sentido de que não está todo mundo, mas eu acho que... E eu estou vendo agora, a Rosa vai ter que sair, porque o telefone dela não está... A internet está ruim. Um pouco preocupada com essa questão, né? Mas eu gostaria de saber, tanto de Rude como de Joana, essa questão, né? Como é a participação, como vocês decidem, né? Como é o processo de decisão, essas questões. Mais alguém ou a gente já passa? Anne? Deixa eu fazer uma também. Eu queria saber assim, um pouquinho de vocês, como é que foi nesse processo de construção, né? Se vocês também sentiram essas dúvidas que a gente está sentindo, né, por aqui,
Quais foram os recursos que vocês, né, buscaram para poder construir também essa identidade de vocês, quem vocês chamaram, enfim, conta um pouquinho de como foi esse percurso, até vocês, somos uma articulação, somos uma rede. Mas tem mais alguma questão, gente? Então, eu acho que a gente já pode passar para a Joana e, se no processo aqui da fala, dessa segunda fala deles, dele e dela, forem surgindo questões, a gente ainda tem um tempinho. Pode ser que tenha ainda, né? Joana? Pode ser. Então, como eu contei na trajetória da Rede de Educadores Populares, quem participa são educadores e educadoras que participaram ou participam dos processos de formação para educadores populares no Nordeste. E aí que se traduz no formato de cursos de formação que tem modalidades em etapas, por exemplo, né? Etapas de realização. Então, Mary e Rude, quem mais? Mas Mary e Rude, por exemplo, participaram de processo de formação de educadores. E os dois, bem recente, tanto 2018, 2019, só fez 2020 por causa da pandemia, a gente... uma coisa bacana que é isso, né? Como é que as pessoas participam? Então, esses educadores que fizeram a formação, que quer voltar-se à formação para os movimentos, aí se juntam em rede, de novo, e se organizam em núcleos. Então, esse é um formato também bacana, né? Então, aqui em Pernambuco tem o Núcleo de Educadores Populares Pernambuco. Aí é o núcleo que seria as conexões, né, da rede, pensando a rede no Nordeste. Então, e a composição do núcleo, que não é fácil, né, é mais fácil dizer do que ver como que se constitui na prática. Os núcleos, cada um tem seu estilo de trabalho, mas uma coisa que une muito é pensar as ações de formação com o movimento. Então, nós realizamos, por exemplo, em 2018, 2019, o curso de Educadores Populares de Pernambuco, em 3 etapas, e mais uma etapa de sistematização que está dando continuidade desse processo. Então, a gente tem aí uma lógica de quem participou, quem participa, para dar continuidade da rede, fortalecer a rede. E tem estados que não têm uma dinâmica cotidiana, mas tem uma relação dos educadores antigos. Então, bem recente também, nós realizamos um intercâmbio de educadores populares do Nordeste, que foi bem massa. Assim, foi no formato virtual, totalmente diferente para nós, né? Totalmente, para quem faz a metodologia da educação popular, para quem preza, todos nós, né? Para quem preza para essa relação com as pessoas, do ouvido, do olhar, da construção das ideias conjuntas, das dinâmicas e metodologias. Então, a gente se desafiou a fazer esse outro tipo de modalidade, né? Que a pandemia nos trouxe com mais exigência. E como é a opção desse lugar das decisões? Então, se o núcleo se fortalece, se reúne, se encontra, aí esse é o núcleo de decisão, e não a equipe. Então, o núcleo é uma forma de pensar junto esses educadores e educadoras, que Mérita perguntou também. Quem são? Pessoas, organizações? No caso da Rede de Educadores Populares do Nordeste, são pessoas. Esses educadores que passaram por processo, que continua o processo de formação. Embora tem muita gente das organizações, né? Então, equipe, fase,
não lembro assim, Mário, MNU, aí tem as ONGs, tem movimentos, porque vieram para a formação a partir desse seu lugar no movimento. Mas na rede de educadores, ela não está representando, Martinha não representa o MNU, eu não represento a equipe. Agora, esses lugares nos traz também as construções, né? Então, a equipe, que é uma escola de educação popular, então eu vou para esse lugar, então, seja no núcleo, seja na rede, também para trazer e fortalecer as ações apoiando os movimentos. E aí os recursos também, aí como é que se dá essa história dos recursos? É muito bacana, que é a construção coletiva. Então, a equipe, por exemplo, quando bota no seu projeto o apoio ao curso de educadores e educadoras populares, ela traz um aporte financeiro para essa atividade. E aí, os educadores, nos lugares que estão, vão construindo e ampliando as parcerias no recurso. E isso é muito bacana, né? Isso tem funcionado. Então, seja da construção do card, seja de um banner, seja do roteiro metodológico, seja da hora de trabalho de nós educadores, Rude, Mary, Joana Santos, estou colocando, porque somos três, né, desse lugar. O lugar do trabalho na fase, na equipe, como educadores e educadoras, é também uma doação desse trabalho, né, coletivo para fortalecer esses lugares, seja o núcleo da rede para fortalecer a rede. E, por último, quem perguntou pelo recurso foi coisa, né? Acho que foi isso, né, que vocês perguntaram. É isso. Rude? Então, acho que a primeira pergunta de Mary em relação à participação, a gente prioriza a participação de organizações, movimentos, o que não exclui a participação de indivíduos, mas dentro do espaço da articulação, né? Como é um espaço como eu disse, né, de tentar convergir as iniciativas, né? A ideia é de que as representações ali sejam representações de organizações, né, vinculadas minimamente a alguma experiência, né? Eu acho que é um pouco também que tem relação com esse coletivo. Mas aí é isso, a gente também abre espaço nas plenárias, o espaço das decisões, né, como foi dito, né, são espaço das plenárias e a coordenação da articulação fica responsável apenas por dar encaminhamento, né, dar consequência ao que é debatido nas plenárias como espaços de deliberação mesmo das ações da articulação. E do ponto de vista do processo, né, como é que a gente conduziu para a construção, foi um processo meio que interno mesmo, acho que todas as organizações tinham alguma experiência, né, de alguma forma nesse tipo de debate político, e aí foi isso, né, fazer reunião, né, fazer chuva de ideia para ver qual era o nome, qual era, né, a gente vinha de um formato de fórum, né, e acabou fazendo a opção para um formato de articulação, e isso foi avançando muito a partir de parar em momentos como esse, assim, para pensar, né, essa questão da identidade mesmo. E aí é isso. A gente, desde então, não para de reunir para avaliar também, para estar dando, né, avaliando esse processo como um todo, mas foi um processo muito interno mesmo das organizações que se viam aí, de alguma forma, motivadas a construir um novo espaço de incidência política, de estar formulando juntas esse espaço, assim, não teve uma facilitação externa, mas eu acho que fazer o que vocês estão fazendo agora é um diferencial, e eu acho que também nesse contexto, né, do ponto de vista da pandemia e das atuações mais remotas, aí acho que também é uma potência, né, de a gente estar
criando espaços onde a gente chame gente que, inclusive, não está nem nos nossos territórios para estar contribuindo com os debates, né? A gente, enquanto fase, tem exercitado muito isso também, né? De fazer uma atividade hoje com jovens, chamar alguém de São Paulo, alguém do Rio, né? Alguém do Nordeste, de outro lugar do Nordeste para estar com a gente, e aproveitando que pela rede a gente consegue estar com muita gente, mesmo não estando no mesmo espaço, né? Mas, enfim, era isso. O Solô, queria só dizer uma coisa que eu esqueci. Diga. Assim, na experiência da rede de educadores, uma coisa que salta aos olhos é assim, que o formato, com certeza nas outras experiências também, o formato organizativo ele não é único, ele não é estático, né? Ele tem que dialogar necessariamente com os contextos conjunturais. Por exemplo, há um tempo atrás a gente se organizava, se encontrava, isso é uma coisa bacana. As reuniões da rede eram sempre no mesmo período das ações formativas a nível regional Nordeste, porque já facilitava o dinheiro lá para a estrutura do encontro e fortalecia a rede, encontrava a rede. E tinha o formato de um coletivo regional da rede. Aí hoje não tem mais esse coletivo regional, mas por causa do processo da sistematização, a gente criou um grupo operativo, além do grupo geral para sistematização, aí tem um grupo operativo para operacionalizar mesmo as coisas, né? Que a gente está muito no mundo virtual. Aí eu acho que isso é bacana também a partir das experiências que vocês estão fazendo aqui. Aí era outra coisa. Eu acho que também, para esse debate, eu acho bacana vocês darem continuidade a esse debate, é assim, a escolha também da nomenclatura, né? Rede, articulação, fórum, né, Rudi? Porque isso dá o sentido, eu tenho a impressão que é quase o mesmo, né? Mas, assim, a escolha da nomenclatura vai dizer também o que é mais forte. Então, na articulação de Recife, é uma articulação de pessoas, de movimentos, reforçando o movimento para atuação direta na política pela questão urbana. Então, essa é uma escolha de estratégia política que é forte, que junta, que se relaciona com outros. Aí eu acho que isso também no debate é bacana de vocês trazerem. A gente já sente essa necessidade, né? Isso faz parte das nossas inquietações, né? De como nos chamar, né? Que, assim, porque não tem que ter, né, essa definição para poder também essa coisa. Isso ajuda a construir isso que você diz, né? A estratégia política, né? A partir do que a gente diz que é, né? A gente se organiza, né, se é num fórum, se é numa rede, se é numa articulação, mas pode ter semelhanças, mas tem questões distintas também, né? E aí, gente, já estamos indo para 18h05. Tem mais alguma questão? A gente encerra aqui, vai encerrando. Eu acho que vocês já trouxeram bastante questões que a gente vai ter que matutar sobre elas, né? E conversar. Tomara que um grupo maior se aproxime para essa construção, né? Eu estou dizendo que 100 e poucas pessoas, eu não acredito que chegue de jeito nenhum, mas como é que... Solô? Oi? Luísa tinha... A Luísa quer falar. Desculpa, Luísa. Ela quer falar. Olhando o chat. Toda a minha vida fica caladinha aí, né? Obrigada, Estou lhe Gerlúcia. vendo, mas não vi. Me inscrevo e aí, se ainda for possível. Luísa. Obrigada, Gerlúcia. Oi, Solô, tudo bem? Tranquilo. Pois é, boa tarde, eu sou Luísa, sou educadora e sou da coordenação da FASE, e quem acompanha mais de perto esse grupo é Mary.
Mas, como eu considero que esse é um momento bem importante da existência desse grupo, dessa rede ou articulação, eu quis também participar de alguma forma. Eu queria destacar 2 pontos que na fala de Joana, querida, e Rude, que eles trouxeram. Um é quando Joana traz a experiência da rede e diz que ela constrói um posicionamento político. E Rude, quando fala da articulação Recife de Luta, e traz essa ideia das convergências, né? Eu acho que esse é um ponto muito central da identidade da existência, que dá sentido à existência desse nosso grupo, né, em torno das experiências ou vivências de agricultura urbana. Eu acho que a gente já tem algumas ideias, assim, ideias não, acho que a gente já tem bons pensamentos com relação ao que é comum a esse grupo, né, eu acho que tem a ideia e o desejo de fortalecer tudo que existe em termos de iniciativas ou experiências de vivências de agricultura urbana. Acho que tem o desejo de que a gente troque mais esses saberes, esses conhecimentos, né? Tem, e decorre daí, por exemplo, se conhecer mais, daí essa iniciativa de mapeamento, e também de incidir na política, né, a partir do que é construído nessas vivências e experiências, né. Eu acho que o desafio para a gente é de que a gente consiga fazer e aprofundar esse debate, concordo com o Méric, com mais gente, e dê conta de um planejamento que considere a diversidade dos coletivos, das iniciativas individuais, do perfil das organizações que estão aqui presentes. Eu acho que esse planejamento, ele precisa considerar essa diversidade, e acho que a gente também precisa fazer um debate em torno do que é referência para nós nas escalas para além dos nossos territórios aqui, né? O que a gente busca construir como projeto, né, ou de cidade, ou de agricultura urbana, ou de, né, produção agroecológica, né? Quais são as redes e organizações, por exemplo, nacionais, ou para além das nacionais, que constroem esse projeto político, né? Então, queria dizer que Joana e Rude me trouxeram também esse lembrete para nós, né, de como aprofundar a nossa identidade, vai aprofundar também o sentido da nossa posição política a partir do que é construído nessa riqueza toda do caldeirão da agricultura urbana. Obrigada. Ótimo, Luísa. Menina, a gente falou bonito desse jeito. Sim, dessas questões. Muito bem. Ótimo, lindo. E questões bem pertinentes, né? Porque são essas, eu acho que nós, assim, começamos a nos reunir, é recente isso, quer dizer, tem um embrião mais para trás, né? De 2 ou 3 anos atrás, mas ainda muito reduzido, né? Com poucas pessoas. Este ano foi que mais gente, né, foi se chegando a essa discussão, foi se juntando, não que as pessoas já não tivessem suas experiências e não participassem, né, e não desenvolvessem questões ligadas à agricultura urbana. Mas este ano é que esse grupo vai ganhando mais força, essa necessidade e essa vontade de discutir, tanto que a maioria das pessoas que estão no grupo, a gente está se conhecendo agora, né? Mas a gente também já sente isso, eu acho que é de abril para cá, né? Me corrijam se eu estiver enganada, né? E, assim, foi juntando, né? Se você olha para o Zap, é uma multidão. Mas a gente precisa, né, avançar nessa discussão da nossa identidade, e quando a gente diz avançar, né, eu digo, avançar na discussão da nossa identidade, é avançar nessas questões que vocês, né, trouxeram aqui, Joana e Rude, e que Luísa destacou aqui, né? Eu acho que a gente tem a agricultura urbana de base agroecológica, ok, mas e daí? Né? A gente
qual o nosso posicionamento político, né? Isso que Luísa trouxe, o que é que a gente está se propondo a organizar daqui para frente, né? Quais são os desafios? Eu acho que uma das coisas que nos motiva aí é essa questão da incidência política, né? Me parece que é isso, pelo menos eu acho que para algumas pessoas isso está muito mais claro, né? Não sei, não posso dizer se é para todas, porque a gente precisa justamente ter esses momentos de escuta né, que as pessoas digam, eu não posso falar pelos outros, né? Mas de como é que isso vai, porque formatando o que a gente quiser chamar, né? Se é rede, se é articulação, se é... Mas... E como é que a gente vai estar também construindo esse diálogo com outros, né? Com outras experiências que já estão aí, né? Há mais tempo na estrada. Rafael, estou vendo aqui, agora eu deixei o chat aqui na minha cara e eu estou vendo que Rafael está querendo se inscrever também, está se inscrevendo. Diga, Rafael. Só quero dizer que já são 18h15, viu, gente? Olá, boa tarde. Boa noite. Massa. Mas eu vou ser bem breve, assim, e já vou fazer o link também nessa minha fala com a próxima pauta da reunião, né? Primeiro, eu queria agradecer a forma como a gente está se disponibilizando, se entender, né? Esse momento de escuta é muito importante e vocês já trouxeram surpreendendo dentro da metodologia da educação popular, né? Que é através da Está cortando para mim, está para você. Rafael está cortando, a gente não está te escutando. Tá? Porque amanhã quero chegar. A gente não ouviu nada, Rafael. Cortou. Cortou, você congelou aí sua imagem. É muito no que eu estou sentindo no coração. Rafa, a gente não está ouvindo, viu, Rafa? Não continua. Deixa eu fechar aqui o microfone. Tá melhor agora? Fala mais um pouquinho. Estão conseguindo ver? Tá melhor agora? Estão conseguindo ver? Acho que eu vou tirar o vídeo para ver se fica melhor. Tá melhor agora? Agora. Ah, então. Top. Pessoal, eu queria primeiro agradecer, né, a metodologia que vocês trouxeram, assim, eu fiquei curiosa, né, quando se saiu da comissão, né, para a criação desse momento aqui, como é que seria encaminhado, e assim, eu acho que é isso, assim, a gente não tem nenhuma decisão, assim, eu pelo menos não tenho nenhuma decisão, eu quero escutar, né, eu quero saber qual é a vocação da gente, o que vocês estão sentindo, né, assim, eu quero só colocar isso, assim, eu não tenho nenhuma... eu tinha colocado, né, assim, na comunicação da gente, a articulação, porque no meu coração, compartilhando aqui, eu sinto falta de um espaço, né, que a gente converja em torno da temática da agroecologia urbana, né, que é muito importante que ela esteja inserida em todos os movimentos, porque é a forma como a gente vai conseguir ser resiliente perante um sistema que está autoimposto e que a gente quer se libertar, né? Então, é através de conexões que a gente vai se fortalecer, que a gente vai construir, né? E o caminho pode ser através de rede também, porque o que importa tanto faz é a gente estar se encontrando, é a gente trocar semente, né? É a gente trocar conhecimento, né? É a gente ter esses espaços de formação, né? E que a gente precisa também incidir na política pública, porque senão a gente está dialogando só na bolha, né? Então, a gente precisa ampliar também, estourar essa bolha, né? Estou muito nesse estudo da comunicação, assim, né? Querendo me melhorar dentro disso, conseguir compartilhar mais do que eu vivo e gostaria de estar partilhando e vendo isso, assim, né? Que a gente às vezes comunica muito dentro da bolha, né? E trago essa provocação aqui para a gente, né? De como é que a gente pode estar passando essa vivência da gente da agroecologia para além da bolha, né? E é isso, muita gratidão pela metodologia, me sinto muito mais confiante ainda, né, na nossa construção depois dessa reunião aqui de hoje. Gratidão.
É isso, Rafael. Eu acho que a gente tem um desafio grande, né, de construir, né, de fato, essa articulação com todas essas questões e inquietações e outras que poderão surgir e que, assim, também me chama muita atenção essa questão de que, enfim, esse processo é contínuo, né? Uma construção constante, como o Rudy já falou, né? A gente vai para frente, vai para trás, avança, recua, como é a vida, né? Mas eu acho que a gente está no caminho, né? Tomara que seja muito, que a gente consiga. Acho que estamos conseguindo. Tomara não, estamos conseguindo. E aí, gente, eu acho que já são 18h18, né? E eu gostaria de agradecer a Joana e a Rudy. Eu acho que em outros momentos a gente pode pedir, né, solicitar a participação de vocês e, assim, quando o grupo estiver maior, eu acho que a gente pode pensar hoje nós havíamos pensado no segundo momento agora, dividir o grupo formar grupos para tratar de umas questões, mas eu acho que somos tão poucos que eu nem sei se a gente vai conseguir fazer ou se a gente guarda esse terceiro ponto de pauta agora para outro momento, ou faremos mesmo, mas aí é Mary, não é? E aí agradeço de coração a Rudy e a Joana, vocês trouxeram questões bastante pertinentes e que vai nos ajudar, né, nessa reflexão desse coletivo, no que a gente quer chegar, né? Um ponto de partida. Muito obrigada mesmo. Vamos abrir o microfone e dar uma palma bem forte, então, para eles dois. Como é que viva no sabiá? Aplausos, reconhecer. Como diz Domênico, porque aplaudir é reconhecer o valor de cada pessoa. De todos nós. Foi muito bom, Joana. Muito bom. Valeu, galera. Valeu, Beijão. viu? Obrigadão mesmo. Tchau, um abraço. Vai pela sombra, viu, Joana? Aí, André, abriu Tu me ama, câmera aí. Cuidado aí, Joana. Eu sou louca por você, louca. Nada, camarada. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, man. Fechando aqui, que eu não sei como é que é. Bora. Ai, meu Tu Deus. tá sozinha na equipe, como é que tu vai fechar a porta? Não, Paulo estava me esperando ali. Ah, tá certo. Tá certo. E aí é bem essa rua, é bem esquisitinha, né? Essa hora que muito vai esquisita. passar carro. É esquisitão. Eu não sei como sair aqui. Peraí. No telefonezinho vermelho, Saiu, conseguiu. Ô, gente, veja. Só eu fiquei de tentar um pouco mediar essa parte, só que eu fiquei pensando aqui, para a gente poder junto fazer um encaminhamento. Uhum. Esse debate de agora, a gente pensou usar o Padlet, que é uma ferramenta que a gente pode ir escrevendo. A gente pensou em 2 perguntas sobre a identidade, né? Quem somos nós, o que nos une, né? E como... Qual é a outra questão, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui. Lê aí, Tolu, para mim. Eu estou abrindo aqui, um instantinho só. Quem somos nós, o que nos une, quem pode participar? Assim, sobre a questão da participação. Esse debate que a gente viu agora, né? Se é organização, se pessoas... Quando a gente pensa na horta, por exemplo, tem horta que é coletiva, mas tem agricultores que é individuais, né? Como, por exemplo, o André e Simone trouxe isso, da experiência deles, né? Que são experiências individuais, mas também tem experiências que são coletivas. Então, só que a gente tem no grupo, eu não estou falando da quantidade de pessoas no grupo, mas a quantidade de pessoas que vêm participando das atividades nossas, que é de 30 a 40 pessoas.
Aí eu fico pensando, como é que a gente vai discutir essa questão sem essas outras pessoas, sabe? Só somos Gostaria 10. que a gente pensasse sobre isso. Né? Só somos 10. O bom seria a gente, assim, levar uma proposta para o grupo, né? Para lançar, né? Fazer um chamado, né? Para quem não Isso. veio hoje, né? Comparecer e a gente fazer uma nova discussão. Gente, eu tenho uma proposta de que a gente veja... Deixa eu... Tá dando eco, peraí. De que a gente veja, faça uma sistematização do mapeamento. Rafa, tu tá em 2 lugares, viu? Por isso que tá dando eco. É porque eu tô gravando, eu tô tentando fazer uma experiência aqui, por isso que eu não falei, eu tô botando em outro computador, mas aí como tá na experiência ainda, não quis causar expectativa, que da outra vez não deu certo aí, mas aí tô fazendo as experiências aqui. Aí, vê só, mas a minha sugestão nesse sentido é que a gente veja, faça uma sistematização do mapeamento, né, para saber como é que é a característica de quem já se inscreveu. A partir desse estudo, né, a gente apresentar para um coletivo maior, né, no prazo do dia 7, que a gente deu, né, se reuniu uma comissão com esse encaminhamento, para a gente começar a visualizar um pouco mais até a nossa identidade, de que já está se inscrito, né, e depois a gente pode reabrir, né, em outro formato, não sei como a gente... em outro momento, acho que agora já está bem esticado, né, mas nessa proposta, assim, da gente gerar uma comissão para fazer uma sistematização do mapeamento, para a partir daí a gente começar a pensar de novo. Mas, Rafa, só uma questão para você poder pensar e as outras pessoas também. Nem todo mundo que está aqui nesse grupo, que está discutindo a agricultura urbana, tem uma relação direta de fazer a agricultura urbana na ponta. Né? Às vezes está na assessoria, está no apoio, está no mapeamento. Né? Eu não sei se a gente consegue fazer isso agora, até porque o próximo ponto vai ser o mapeamento, para a gente poder pensar se a gente vai estender esse prazo ou não. Porque o número de pessoas ainda, acho que depois a Anne vai compartilhar conosco, o número ainda é muito baixo do mapeamento que foi feito, sabe? Estamos em 46 pessoas agora, né? Não seriam finalizar, sabe? Seriam sistematizar na continuidade, sabe? Só para dar um norte mesmo, de ver assim, por que do não conseguir. A gente está com mais de 100 pessoas no grupo e nessas 100 pessoas preencheram. Então, a gente está em 46, se eu não me engano agora, da última vez que eu vi hoje. Aí tem que entender, talvez, né? Fazer uma avaliação mais interna, seria, do que uma propagação, um encerramento definitivo, sabe? Posso? Eu? Tem ninguém escrito? Pode falar. Então, eu acho o seguinte, eu também concordo que se a gente for continuar esse debate, né, da construção da identidade hoje, só com esse quantitativo que está aqui, assim, não vai ser a riqueza que vai ser quando a gente tiver numa reunião de 30, 40 ou mais, né? Sim. Em outro momento, né? Eu acho também, assim, é uma dúvida que eu tenho, todo mundo que está lá no grupão, ou é organização, ou é agricultores, assim, porque tem pessoas que eu não conheço, é uma dúvida que eu tenho. Eu sei que tem gente da universidade também, né? Que está aí nesse campo da organização do governo, né? No âmbito do governo, mas tem também gente de universidade privada, enfim. É uma dúvida, né, com relação a esse grupão dos 122, porque eu penso que também depois a gente vai ter que ir criando esses acordos de funcionamento também dessa outra ferramenta, que é o grupo de WhatsApp, né, que é um outro debate além dessa discussão nossa desse grupo, né, que existe na região metropolitana do Recife. Então, acho que a gente deve garantir um outro momento para fazer esse debate da identidade. Eu penso, Rafa, que o resultado do mapeamento ele vai entrar nesse fluxo, mas dentro de um processo de reflexão, de formação, porque pode ser também que tenha alguém que respondeu o questionário, mas não está também ainda dentro desse coletivo.
Né? Pode ser que alguém, o link rodou por aí mundo afora, pode alguém que tenha respondido e ainda não conhece nem esse grupo. E tem gente aqui que não respondeu ainda. E gente que está no grupão e ainda não respondeu, né? Então, eu penso que seria a gente dar continuidade a esse sentido, né, de formação, que ele é de formação também, sobre o que é que a gente vai se constituir, porque aí quem for se agregar a esse grupo vai se agregar a partir do interesse ou não ao que esse grupo tem de objetivo, que aí a pessoa já entra com clareza, né? Ah, não, esse grupo, ou quando a gente convidar alguém, a gente vai saber dizer melhor, olha, o grupo pode ser organização, pode ser agricultora, mas é para a gente ir construindo essa identidade, né? Para que aí eu penso que nesse movimento ele é sempre de agregar sujeitos e sujeitas, né? Não é de excluir, não é de agregar, mas para a gente agregar com um objetivo, né? Com o rumo, assim, a gente caminha por aqui. Lógico que esse rumo a gente de vez em quando vai avaliar, né? Vai rever, mas a gente vai estar construindo nesse processo de forma coletiva, né, com esse grupo. Quem mais gostaria de falar para a gente poder encaminhar? Eu também concordo que esse terceiro ponto a gente não vai poder fazer hoje, né? Inclusive, me desculpe, eu até antecipei, né? Já falando que achar que não será possível. Acho que a gente precisa discutir isso com um grupo um pouquinho maior, né? E eu acho que essas questões, Mary, a gente pode guardar para um outro momento, não é? E eu acho também que o diagnóstico, ele, quando a gente tiver a sistematização dele, ele vai nos dar um retrato, né? Mas não sei do que é. Eu não queria dizer isso, mas não sei porque a gente já escutou tantas falas, né? Tantos relatos. E claro que eu não imagino que nem todos os relatos eles vão surgirem no diagnóstico, né? Eu penso assim, que nem tudo que a gente já ouviu falar de experiência, o diagnóstico vai nos dar conta. E também acho, assim como a Ana Érica falou, que o diagnóstico também vai trazer outras experiências que a gente ainda não conhecia, né? E eu acho que disso que a gente já está sabendo, e o que o diagnóstico vai mostrar, a gente também vai ter uma função de considerar tudo, né? Ou o que é mesmo que a gente, com quem de fato a gente vai contar para construir essa identidade e construir essa articulação. Isso eu acho que são questões que a gente precisa, no processo, ir trabalhando, né? E tratando. Márcia falou, Gerlúcia, Simone, Luiz, André, Jaque. Eu concordo, né? Com a colocação, até pela quantitativa, de como a Érica colocou, tem muita gente ali, né? A gente saber. Está cortando. As universidades, que dá até para a gente ter mais ou menos assim, uma estimativa, né? De quantos que a gente não sabe que está ali. Aí falando, vocês podem. Eu gostaria de falar. Eu vou muito
pelo o pensamento da colocação da Anne Érica em relação à sistematização do diagnóstico, é importantíssimo, mas ele não vai nossa identidade. E que também nem todo mundo que respondeu está no grupo, no grupão de WhatsApp, e tem gente que entrou no grupo de WhatsApp que não respondeu o diagnóstico e que não sabe do que se trata esse grupo. Eu tenho muita dificuldade com grupos de WhatsApp, ainda mais no tamanho que se tornou. Quem, de fato, realmente sabe do que se trata esse grupo, por que foi criado, ainda que a gente não tenha definido qual é realmente o objetivo do grupo, qual é a identidade, mas quando foi formado o grupo, lá em 2018, tinha um propósito, né? E continuamos com esse propósito, no meu entendimento. E que quando um grupo de WhatsApp cresce assim através de link, eu sinto que talvez fosse, mesmo que a gente não tenha definido identidade, um pequeno texto para dizer do que se trata, o que estamos fazendo, e colocar lá no grupão para as pessoas, porque eu estou sentindo isso, que as pessoas querem compartilhar, estão ali para colaborar, mas ainda não têm um entendimento do que é esse grupo e para onde queremos ir, ainda que a gente não tenha definido nossa identidade, objetivos, metas, isso tudo de um planejamento e tal. Eu também concordo que hoje não dá para ser, porque 10 pessoas não vai definir muita coisa coletiva, né? E também agradeço, já vou aqui, aproveito o espaço para agradecer se a gente consegue adiar essa discussão, porque daqui a pouco eu vou ter que sair solô para gravar o programa de rádio com o Dr. Celerino. Ótimo. A nossa experiência aqui da Hortas do Bem Comum, a gente tem um espaço na Rádio Paulo Freire, chamado Comunidades do Bem Comum, e que vai durar até o final do ano. Eu gostaria de já convidar alguns de vocês, eu vou convidar para participar e falar sobre nossas experiências, Mary, André, Gerlúcia, Anne Érica, Jaqueline, as pessoas que eu estou vendo aqui, né? E outras pessoas. É mais ou menos por aí meu pensamento. Obrigada pelo convite também, viu? Quem mais gostaria de se colocar? Vou chamar. Luiz, André, Jaques. André. É André que vai falar agora, é? Isso, se for permitido. Tudo bom, gente? Boa noite. Vê só, eu acho que são duas coisas bem diferentes. Quem somos, nós aqui, grupo, que estamos sempre nessa construção, que vai ser uma outra realidade do diagnóstico, né? Então, isso é uma coisa muito clara para mim e, pelo que eu vi, para vocês também. Isso era uma preocupação que eu tinha mesmo, porque acho que a gente tem que avaliar. O diagnóstico tem 40 e algumas pessoas, eu sugiro, eu faria, assim, a minha sugestão é essa, que a gente avalie hoje a realidade do diagnóstico hoje. E em breve pode ser uma outra realidade, porque vão chegar outras pessoas com outras realidades no dia a dia, sabe? Então, assim, eu acho válido que a gente avalie esses 40 e alguns que tem hoje, para a gente ter uma leitura mínima do que a gente conseguiu, onde a gente conseguiu chegar, né, nessas pessoas. E essa definição de quem nós somos é importante a gente ter também muito em breve, porque eu acho que a gente está criando algo grande, algo que vai ter interferência direta nas políticas públicas, né? Porque eu acho que é o perfil de todos nós que estamos aqui, não é? Então, assim, a gente tem uma construção onde vai trabalhar muito, muito a questão da política pública. Então, isso é muito claro, mas o diagnóstico tem uma outra realidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né?
Eu queria dizer para vocês que eu cheguei atrasado aqui na reunião porque eu estava lá na Várzea, que ontem rolou uma ocupação de base agroecológica, olha aí, né? Chama Quilombo Capibaribe, são 16 famílias, numa área que, desde quando eu entrei na escola técnica nos anos 90, então eu ia andando, morando na Várzea, eu ia andando de bicicleta. E eu passava na frente desse terreno, que é um terreno da União, né, que tá lá, então ele tá, desde os anos 90, ele tá lá parado. Aí, como aconteceu uma ocupação, né, então, num instante, o governo federal vai dar um jeito de dar em cima do povo lá, não é isso? Então, assim, eu fui convidado ontem a dizer, a gente não podia te dizer, porque não podia vazar mesmo da ocupação antes, tá ligado nisso? Eu digo, então, relaxa, né? Mas se tu puder vir aí, vai ser massa para tu começar a rabiscar, porque são meus amigos, metade são meus amigos, são 16 famílias, e a outra metade eu não conhecia, mas a gente tá para contribuir, né? Sempre, né? Diariamente, é o que a gente faz da nossa vida. Então, vou fazer um desenhozinho lá para a parte produtiva da comunidade, com relação à segurança alimentar. E é só como informe mesmo que eu achei necessário dar esse informe para vocês, que eu acho muito importante quando acontece uma ocupação e que ela, de cara, ela já nasce com o nome de base agroecológica. Isso foi lindo, gente. Isso foi lindo. Eu não podia deixar de correr lá, não. Sabe? Então, vou fazer isso lá. E eu tenho uma dúvida. Essa reunião do dia 7 é a definição de quem nós somos, é isso mesmo? Ô, André, a reunião, na verdade, essa reunião seria hoje, né? A ideia era a gente fazer esses 3 momentos, o primeiro momento, e aproveitar que Itanassi chegou, já dizer para ela onde é que a gente está. Seria aquele primeiro momento com Joana, que falou para a gente do que é rede, como é que faz, Rude, e depois disso a gente ia usar um instrumento chamado Padilete, onde as pessoas iam respondendo para elas o que é que elas achavam o que somos, né? E o que nos une. E quem pode participar desse processo conosco. Certo. Então, a gente pode começar o diálogo hoje. Né? Seria a reunião de hoje. A reunião do dia 7, eu acho que Anne vai dar o informe, mas não é essa a questão. Certo. É outra questão. Tá bom, né? tá bom. Estou contempladíssimo. Aí a Anne vai poder obrigado. informar. Aí a gente teria que ver as outras pessoas, porque faltam 19 minutos para as 19 horas, é 18h40. A gente tinha combinado encerrar às 19h, e Simone e Solô vai sair daqui a pouco. Aí era bom ouvir as outras pessoas, né? Luísa, Ita. Eu vou fechar aqui com vocês na hora que acabar aqui. Eu vou fechar com vocês e vou entrar direto na aula. Eu tô... Já vai para a aula também, né? Correria. E daqui a pouco também eu tenho outra reunião. É Gerlúcia e Simone que tem compromisso. Gerlúcia também. Jesus. Então, como faremos? Só uma pergunta. O ponto de vocês ainda é sobre esse tema da construção da identidade ou já vai pegar para o mapeamento? Só para a gente poder ver se já vai para o mapeamento mesmo. Enfim. Essa é a minha pergunta. Da gente ir direto para o mapeamento e tentar encaminhar essa questão do debate sobre da identidade na próxima reunião. E acho que tirar uma data que as pessoas todas possam participar. Ou pelo menos a maior parte, né? Concordo. Do que siga assim. Concorda, pessoal? Eu concordo Sim. também, eu acho que é isso. Esse ponto fica para a próxima, né? E agora a gente entra na pauta do mapeamento. Massa. Então, beleza. Então vamos lá. Tá um chororô danado aqui, viu? Se vocês estiverem ouvindo muito barulho, a pequena está aqui numa crise de choro. Então, vejam, o ponto agora seria o ponto do mapeamento das experiências de agroecologia urbana
que a gente tirou como prazo, naquela última reunião nossa, de ser até o dia 7 de julho, né? Aí agora eu fiquei confusa com o André, que disse de uma outra reunião no dia 7. Qual é essa reunião? Eu me confundi. Eu acho que é o mesmo. mapeamento. Eu acho que É o prazo do mapeamento, né? Esse não era objetivo confundir, não. Meu coração já ficou na reunião, mão, o prazo achando de que eu tinha encerrar. botado o convite no grupo errado, minha gente. Não, Mas é isso. Então, a gente tirou, né, como encaminhamento, realizar, fazer esse esforço, esse mutirão, de mapearmos o máximo possível das experiências até o dia 7. Né? Como o Rafinha já colocou aí, a gente hoje, no Google Docs, a gente só tem 46 questionários respondidos. Eu estou com 2 que eu apliquei na mão e ainda não tive condição de transcrever, de digitar. E aí, eu acho que, para não arrodear muito, era a gente ver o que é que a gente encaminha, né? Se o prazo fecha mesmo, se não fecha. Eu sei que tem aí uma iniciativa, a iniciativa da ANA, né, do Agroecologia nos municípios, que está fazendo aí um esforço de mapear os agricultores e as agricultoras de Paulista, né, que é a ação, que é o município que a gente conseguiu, a partir desse coletivo aqui, né, fazer um diálogo e garantir que tenha uma experiência, né, que tenha um município da região metropolitana dentro dessa ação da Articulação Nacional de Agroecologia. Então, era para a gente ver se é isso mesmo, se o prazo se encerra depois de amanhã, se vai precisar estender, se for estender, quanto tempo mais. É mais uma rodada de escuta mesmo, né? Eu acredito que deveria estender, porque eu acho que a gente está vindo aí umas 12, tem 12, né, que a gente já vai fazer esse levantamento dentro do município de Paulista. A gente conseguiu, tem 12 experiências para a gente fazer esse mapeamento. Também acho que a gente pode estender mais um pouco, pelo menos até final de julho, gente. Não tem problema nenhum da gente estender, a gente não perde nada. Vamos estender um mês, 30 dias, 7 de agosto, a data que a gente tinha proposto para julho, estende para agosto. Perfeito. Porque hoje é 5, né? Perfeito. Até 7 de agosto, a proposta de Mary. Isso, concordo. Nós também não conseguimos fazer tudo, então eu acho que eu concordo também, porque aí dá um fôlego maior para inserir outras. 7 de agosto, então, nosso prazo, é isso? Isso. Então, confirmado, 7 de agosto, né? Beleza. Alguém poderia fazer esse informe, para a gente ir também distribuindo mais as tarefas, né? Porque, veja, tem essa comissão que a gente formou na reunião passada, que preparou essa reunião de hoje, que vai ficar com essa responsabilidade de tocar mais uma reunião com esse tema da identidade, né? Tem o GT, que foi responsável pela elaboração do questionário e discutir um pouco essa estratégia, né, do mapeamento, da questão da comunicação. E eu acho que a gente precisa tanto dar esse retorno no grupo, quanto a gente também fazer de novo aquela chacoalhada, aquele mutirão, para quem é de organização, divulgar nas suas páginas, para quem é, né, os coletivos que tiverem redes sociais, para a gente dar uma bombada de novo nisso, para que chegue a mais pessoas, ou quem já viu e ainda não respondeu, responder. Aí acho que era bom a gente tirar esse caminhamento mais geral, né, de fazer esse informe lá no grupão, né? Quem topa ficar com essa tarefa? De dizer desse estendimento e de dar essa animada, né? Eu posso fazer a parte gráfica. Eita, deu eco. Como assim a parte gráfica?
A parte gráfica para A dar parte de botar a data no cardzinho, sabe? Da gente fazer essa edição. Aí acho que a gente pode começar a construir um esboçozinho de um texto no grupo mesmo e se complementando, né? Coletivamente. O que é que vocês acham? Eu acho que tem que ser uma coisa mais objetiva, é colocar um card anunciando a próxima reunião, dia 7 de agosto, informar que o prazo do ampliamento foi estendido até 7 de agosto e pronto. Porque vai ter o relatório, né, dessa reunião de hoje. Então, o relatório por si só já vai falar quais foram os encaminhamentos. Aí eu acho, mais concordo com você, Rafa, de ter um cardzinho colocando que o mapeamento vai até 7 de agosto e a gente, inclusive, pode aproveitar para mandar para os grupos, né? Os coletivos que a gente acompanha, colocar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Eu acho que o card queria... é bem... Como é que se diz? Bem objetivo mesmo. Que a prorrogação, o prazo foi prorrogado até 7 de agosto. E a gente circular isso, né, nas redes. Uma chamada bem legal, sabe, Rafa? Prazo, estamos realizando o prazo do mapeamento da agricultura urbana na região. Até 7, alguma coisa assim. E pronto. Eu queria dar uma sugestão. Lá no grupo mesmo, né? Quando for lançado, e a cada vez a gente, quem está aqui, né, poder compartilhar também, porque tem tanta informação. Hoje eu senti um desespero tão grande quando tinha informação para vir, porque quando a Aniérica estava pedindo para animar, para chamar as pessoas para vir para a reunião, só que é um turbilhão de informações que o card da reunião ficou perdido. Eu tenho uma sugestão. Né, para a gente estar, cada informação que vier, a gente coloca o card avisando, enfatizando, botando de novo, até as pessoas aquilo ficar permanente e as pessoas verem, né? Porque vem tanta coisa que você acaba passando despercebido mesmo. E o que fica mais para cima, às vezes ninguém volta lá. Exato. Tem nas Mulheres Negras, quando a gente está fazendo mobilização para reunião, a coordenação bloqueia e só a administração, só as pessoas que estão administrando é que colocam mensagem. E aí elas colocam só isso. É um dia inteiro, ou então elas pegam uma parte do dia só mandando informação sobre isso. Lembrando a reunião, chamando a atenção das pessoas para se agendarem. Isso dá muito certo, porque... Tem esse recurso, eu nem sabia. Tem esse recurso, porque eu mesmo, quando eu vejo mil mensagens, eu confesso a vocês que eu não volto mais, não. Porque voltar nesse, aí significa que vai ficar outro também. Fica difícil, né? Fica difícil. Sinto uma dificuldade danada de ir lá para cima. Eu também. Eu também. Acho que é isso. Eu nem posso dizer que eu posso fazer isso, porque eu não domino. Assim. Eu já vi, mas eu também não sei não. Eu também não sei não. Eu também não sei não. Eu posso ver. Agora sim, vão perguntar, né? Porque eu lembro que a gente fez isso no grupo da instituição aqui, né? Quando estava na questão política, que teve uns atritos, aí a gente colocou só os administradores, aí depois no particular da gente. Bloquearam, foi, porque a gente não está podendo colocar a mensagem. A gente teve que explicar antes de fazer, eu acho que antes da gente fechar, e a gente coloca um informe lá, que vai ser por um tempo, né? Que a gente vai estar colocando só os administradores, vai poder, porque a gente precisa trazer informações, aí depois a gente abre. Isso, porque a gente precisa trazer informação, porque a gente precisa mobilizar as pessoas, né? Agora, outra coisa, gente, é ver se esse horário realmente... A gente já fez uma votação sobre isso. Será que não é o horário? Porque eu lembro que fez uma votação que todo mundo se escolheu esse e está com dificuldade. Eu mesma não esperava. Mas as coisas vão acontecendo e a gente vai se enrolando nas agendas e quando vê não estava. Ainda bem que já que podia, negociei com ela. Mas às vezes é complicado mesmo. E já que está aí, com o neném no colo, já deu de mamar, já... Ele falou, só um minutinho. Eu ia propor isso, porque na última reunião que a gente fez, que tinha 43 pessoas, foi no horário da tarde, 3 horas da tarde. Eu não sei se esse horário de 5 é um horário bom para quem
tem que cuidar de criança, botar a criança para dormir, botar para jantar, essas coisas. Eu não sei se Uma das coisas que me preocupa nesse horário são as mulheres, Mary. Então, Mulheres, eu proporia que fosse às 15 horas. Pra Pelo menos para a gente testar. Uhum. Porque às vezes que a gente Tentar marcou de fazer uma, 17 não deu certo. Isso. Para as mulheres do grupo, esse horário é muito ruim, que é o horário de preparar comida, de Exatamente. chegar o povo em casa, quem trabalha está chegando, é a hora de fazer a janta, de preparar a ceia, de dar banho em menino, de ajeitar para lá, de puxar para cá. É um horário meio complicado. Esse é o horário das 5, às 7 também, e depois das 7 eu acho complicado, porque é a hora que a casa está com muita gente, as casas não são grandes, aí tem a novela, aí tem não sei o quê, aí a gente vai disputar com as novelas, aí complica a vida. Então, vamos tentar, como a Mary sugere, né? Vamos tentar um horário mais cedo. E daqui a pouco são 19 horas, como o Luiz falou. Então, Isso. ferrando, né? Então, veja, deixa eu ver só os encaminhamentos. Então, Rafa vai trabalhar nessa parte gráfica do card, vai soltar lá no grupão e a gente vai, todo mundo, fazer esse esforço de divulgar nas redes. E aí, quando soltar o card no grupão, vai travar o grupo por um tempo, para o povo ver isso, e depois abre de novo. Isso, deixa um dia só mandando isso e depois no outro abre, entendeu? Aí quando for próxima reunião, tipo, final de julho, manda de novo, faz de novo, bloqueia. Assim, eu acho que uns 7 dias antes é bom dar uma intensificada. Também acho. Né? Faltando dia 30 de julho, intensifica de novo, aí trava e bota só isso. E aí só divulga, né? Porque eu acho que tem uma pessoa aqui no chat, Luiz Carvalho Galego, eu não sei quem é, mas escreveu aqui, gente, boa noite, sou galego, minhas segundas têm sido meio corridas, não consigo falar pelo microfone, cheguei atrasado e sem poder ficar focado. Desculpem por essa situação, estou tentando acompanhar, mas estou com a atenção bem partida. Acabou que não me inteirei de nada. Vou acompanhar melhor no relatório. Sobre essa coisa do layout, me disponho a fazer no Canvas. Então, já tem mais uma pessoa aí para se somar com o Rafa, né? Isso. E Rafa está colocando, também já participei de grupo. Ele diz assim, se precisar. E fazem esse bloqueio, porque só a administração pode enviar mensagem. Acho que desenrolo fazer a próxima reunião. Então, ela está dizendo que prefere fazer nessa proposta que a Solô fala, de 7 dias antes, né? Não, eu queria, a minha sugestão é fazer agora, logo, e ir lá, assim, uns 7 dias antes, para relembrar, sabe? Massa, eu concordo 2 vezes. Agora e depois. Então, aí são duas coisas. Uma coisa é, o mapeamento está previsto para acabar depois de amanhã, dia 7. Então, seria bom que, tipo, dia 8, a gente já dissesse, ou no próprio dia 7, esse card, dizendo que vai até 7 de agosto. Eu acho que era bom sair no dia 7, Anne, para, de repente... No próprio dia 7, assim, ó, gente, informamos, né, a prorrogação do prazo. Uma coisa muito básica, Rafa, não precisa tu fazer nada... O que importa é informar a data, que foi prorrogado. Isso. E uma coisa que chama atenção também. Isso. O que deve aparecer mais é a data, dizer que o mapeamento foi prorrogado para o dia 7/8. Beleza. E aí, quando for para avisar a nossa próxima reunião, que vai ser que dia? Porque dia 7 de agosto é um sábado. Deus me livre. Poxa, vai para lá, salta para lá. A gente tinha dito antes que a gente ia fazer toda a primeira e segunda, não era? A primeira e segunda é o dia 2. Não, 2 de agosto. 2 de agosto. Será a nossa próxima reunião. Fechado. Agora a gente precisa rever a hora, né? Se vai para ser mais cedo ou se continua insistindo com esse horário. Por favor. A proposta, seu Lu, é que seja às 15 horas. Mas para testar, né? Meu jantar está metade pronto só. Pronto, vamos só encerrar. Tem um informe. O último informe, gente, que também precisamos tirar encaminhamento disso.
Isso é um informe que vem de lá do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana. Eu não consegui mais nunca acompanhar. Eu também não, mas aí Dani Adil entrou em contato comigo nesse final de semana, porque eu não participei também da última reunião e parece que não teve ninguém de Pernambuco. Tu participaste, Simone? Ou Mary ou Solô? Não consegui né? participar, não, Anne. Então, Tive várias reuniões, várias coisas. Aí um ponto de pauta da reunião que foi na semana passada foi a Política Nacional de Agricultura Urbana, que vem tramitando já a nível federal desde 2015. O que Dani me falou foi que desde 2016, o Coletivo Nacional tomou conhecimento desse PL, né, dessa política, da construção dessa política que foi proposta pelo padre Joãozinho, do PT de Minas Gerais. É de Minas, ele? De Minas, no Rio Grande do Sul. E o coletivo vem tentando acompanhar essa pauta, né, desde 2016, mas sempre com dificuldade, né? Aí o que ela me disse, que agora esse PL passou para a Câmara dos Deputados e está para ser aprovado no Senado, para a criação dessa Política Nacional de Agricultura Urbana. E parece que não tem mais como adiar também essa votação. E aí, no coletivo, eles criaram uma comissão para estar presente numa reunião no dia 8 de julho, essa semana, né? Às 16 horas, junto à assessoria do parlamentar e da frente, a assessoria de parlamentares e da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí ela disse que dessa reunião tiraram como representante ela, de Minas, Bernadette, que é da Rede Carioca de Agricultura Urbana do Rio de Janeiro, Nath, que é da RUCA, que eu acho que é BH, se não me engano, e Marília, que é de São Paulo. Não tem ninguém de Nordeste. Então, ela pediu que a gente, nessa reunião de hoje, fizesse essa conversa para a gente garantir alguém daqui da região metropolitana do Recife, porque não tem ninguém do Nordeste. E é super importante que a gente vá também, né, para essa reunião, contribuir com essa experiência que a gente vem acumulando aqui. Aí era para a gente ver, né, quem poderia estar representando o nosso grupo aqui, representando Pernambuco, a região metropolitana de Recife. Dia 8/7. Dia 8 é quinta-feira, né? Quinta-feira. É um trevo. Quem poderia? Eu poderia ver as agendas para ver quem pode. Eu estou vendo minha agenda aqui, eu não posso, não. André tá não pode. Trancado. Eu não posso, porque eu estou entrando de férias amanhã. Uhul! 15 dias de férias a partir de amanhã, até o dia 21. Que ótimo. Parabéns. Férias do ano passado, tá? Só para constar. Não tá, já, Lúcia? Solô, Jaque, tá na sua. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho compromisso. Quem tem agenda? Talvez facilite, gente. Eu tenho... Luiz, pode dia 8 às 16 Vai horas. ser 16 horas. É na quinta-feira. Não posso. Não Para posso. mim não vai dar. Não pode ir, tá? Não, Rafa, quintas-feiras eu não posso, não, à tarde. Gerlúcia, pode? Gerlúcia era bom, porque já Loura Eu também. estou fazendo um curso. Estás no curso Quem já? dera, se eu pudesse, eu ia estar fazendo um curso. a gente coloca no grupo lá, para ver se alguém do grupo pode. Certo. Então, daqui ninguém, né? Eu acho que eu posso. Eu acho que Eu eu posso. Olha, Simone, abriu a luz. Também não, que estamos em reunião nacional. Pronto, então, Simone. Simone, é? Simone, Sério. dia 8 às 16 horas, né? Simone Miranda. Massa. Agricultora Simone. urbana, criadora de abelha, vai representar tudo Também, lá.
Ela está aí a agrobiodiversidade. Vai dar conta. Perfeito. Massa, eu vou passar teu contato para a Dani e passo também o de Dani para tu, viu, Simone? Tá certo. Mas ela está lá no grupo também. Eu tô no grupo. Isso, e tu pode também interagir lá no grupo também, né? Dizendo que a gente decidiu isso aqui, nessa reunião. Ok, né? combinado. Beleza. Beleza, gente. Vamos terminar, Pronto. então, gente. Acho que era isso, né? Joia, eu vou lá para minha gravação de rádio, Vamos. então. Vai lá, Beijo, Simone. minha Obrigada, querida. Simone, pela Beijo, indicação. Simone. De nada, por nada. Obrigada a todas e todos. Tchau, tchau, minha gente. Tchau. Beijo. 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 Beijo.